Olá, o Metrópolis recebe nesta quinta-feira o presidente do Partido Missão e pré-candidato à presidência da República, Renan Santos. Renan, obrigado por atender o nosso pedido. Eu queria começar falando sobre o seu concorrente Flávio Bolsonaro. Ele deu uma declaração, não uma declaração, né, mas assim, a gente apurou na coluna e a gente publicou também, que a campanha dele colocou uma condição para participar de debates, que seria você não estar presente. Porque ele teme, enfim, o tom que você possa vir a adotar num enfrentamento com ele num debate eleitoral. O que você teria a dizer para o Flávio num cenário hipotético de debate? Olha, realmente o Flávio, ele... Assim, eu não estou surpreso, mas eu também... ele entregou uma fraqueza tão grande, que denota realmente que ele me vê como talvez um demônio, um cara que vai perseguir ele. Na verdade, eu não precisaria fazer muitas coisas para constranger o Flávio. Se eu, apenas um debate, tiver um espaço para eu falar uma proposta, sem citá-lo nominalmente, e ele tiver que falar do mesmo tema do outro lado, o contraste já vai machucar ele. Acho que existe um problema no Flávio, primeiro, de contraste. Ele não consegue construir nenhuma sentença bem feita e tampouco ele consegue apresentar uma ideia original que vai seduzir o eleitor. Então ele não gera imaginação, ele não gera perspectiva. Aí do outro lado, ao conflito, ao confronto. Eu vou confrontar ele. Eu acho que eu tenho que falar tanto do passado dele, eu falar do Adriano, que estava no gabinete dele com a sua esposa e mãe, e falar agora desse escândalo recente. Eu acho que isso é devastador pro Flávio. E eu sei que os demais não falariam. Nem o Zema, nem o Caiado, eles iam apenas fazer pequenas insinuações, como eles vêm fazendo pra imprensa. E isso teria, vamos dizer, um dano tão grande que, assim, fazia sentido ele fazer isso mais na miúda, né? O problema é que ele entregou tudo e acho que agora está impossível não me ter nos debates. Porque qualquer, vamos dizer, qualquer opção além dessa vai soar que sofreu interferência do Flávio. E pelo que eu sei das emissoras que eu já tive contato, nada disso mais faz sentido da parte dele. Então, eu estarei lá. E aí, bom, você pode trazer a questão do áudio dele com o Daniel Vorcaro, ele pode tentar trazer o seu áudio também daquela viagem, tal, da Ucrânia. Como é que você responderia a ele nesse cenário? Houve um escândalo heterossexual de um áudio infeliz, mas no mínimo engraçado, do meu amigo Arthur, em que absolutamente R$0 foram desviados, não houve nenhum crime cometido, e do outro, claramente, um atestado de uma relação que necessariamente é criminosa, porque pouco se falou ainda, e eu tenho certeza que será apurado tanto pela imprensa quanto nas investigações, que será contrapartida, né? Ninguém coloca cento e poucos milhões de reais adiantado num filme B de bomba, uma porcaria de um filme, sem imaginar que é algo enquanto contrapartida. Porque se eu partir dessa premissa, então o contrato do Alexandre de Moraes era apenas uma consultoria. O Guido Mantega estava falando sobre economia. É óbvio que não. É óbvio que existe uma troca de favores. A lógica da compra de autoridades do Vorcaro era essa. E nós saberemos os detalhes dessa com o Flávio logo mais. O que eu estou sabendo já de bastidores é que a visita do Flávio junto ao Vorcaro era tratando de sair fora da delação. O que ele disse que ele foi lá o Flávio foi até o Vorcaro e falou: não, nunca mais fale comigo, agora que você tem um escândalo, né? O mesmo Flávio que anda junto com o Valdemar, né? Que anda com o Willer Tomás, mas ele chegou ali e aparentemente a conversa foi sobre delação. Tô entregando um off bom aqui pra vocês e depois eu te entro nos detalhes. E aparentemente ele foi tratar disso, foi se reunir pra, me tira fora dessa, vamos deixar combinado isso aqui. Não, entra nos detalhes agora, então, conta um pouquinho mais pra gente. É que eu teria que entregar minhas fontes, não sou jornalista, mas tenho que manter, mas aí eu posso entregar pra você no off. Podemos falar depois sobre Sim, isso, então. Mas de fato foi isso, é assim, ele percebeu que deu problema e aparentemente ele obteve um combinado com o Vorcaro de não entregá-lo. Tanto que ele ficou seguro e saiu fazendo seu périplo junto a empresários e visita junto ao mercado financeiro avisando, não, eu só tive com ele uma vez, mas não houve nada. Então ele imaginou que... Exato, ele imaginou que ia ficar safe. Entretanto, os vazamentos acabaram quebrando a estratégia dele. Por isso que ele foi pego de surpresa e por isso que ele nem contou pro time de campanha. Renan, vamos mudar um pouco de assunto, falar de um tema que você gosta e explora na sua campanha, que é segurança pública. Você deve ter visto hoje a prisão da advogada influenciadora Deolane Bezerra, né? Foi acusada pelo Ministério Público de São Paulo de lavar dinheiro pro PCC, Primeiro Comando da Capital. E aí eu te pergunto, como combater o crime organizado, que hoje já tem inclusive soft power de organização criminosa? Então tem filme custeado parcialmente pelo PCC, tem cantores e artistas que são acusados de lavar dinheiro para facções, tem advogadas influenciadoras como a Deolane também. Como você lidaria com esse soft power das organizações criminosas?
Pois bem, eu já venho falando muito que eu vou adotar uma postura que não será necessariamente a postura que se espera do candidato liberal ortodoxo, no caso tradicional. Eu acho que no combate ao crime organizado, nós temos que passar por cima de determinadas liberdades. Dentre elas, a liberdade de expressão de artistas e influenciadores que são porta-voz de organizações criminosas. As pessoas se esquecem quando a gente fala de organização criminosa, às vezes acham que é um tráfico, uma lavagem de dinheiro. Veja, no mesmo dia que o PCC está fazendo uma determinada operação financeira com a Deolane, como aconteceu, o PCC está participando de brigas em favelas em que morrem dezenas de pessoas todos os dias. Para um país que vai morrer de 30 a 40 mil pessoas só esse ano, todo dia precisa morrer dezenas de pessoas. E boa parte delas são brigas entre facções. E não podemos aceitar que pessoas que participem ou do debate público ou que estejam, vamos dizer, nas redes sociais lacrando, produzindo seus vídeos, naturalizem isso. A Deolane nunca escondeu que ela era advogada do crime organizado. Essa é uma das características que o Pose do Rodo também tinha, que o Ian tinham. Não é que era um trabalho dissimulado, era um trabalho escancarado. Falou, não, eu sou advogada de porta de cadeia assim, não, eu faço isso e vou tirar o meu cliente da cadeia, porque ele só é culpado se for condenado e olhe lá que eu vou recorrer. É uma cultura da normalização do crime, da naturalização do crime como uma prática menor, como se fosse não é nem uma falha de caráter, é como se fosse uma falha em ser pego. Ih, malandragem foi pega. E isso se naturalizou, e a gente percebe bem, nas camadas mais baixas da população brasileira. O que tem em comum tanto o Pose do Rodo quanto a Deolane? Eles falam com a classe C, D e E. A Deolane, quando ela... Acho que não sei se ela estava nessas casas, fazendas, um reality show, o do Carlinhos Maia, eu realmente não me lembro qual era. Ela foi... Vamos dizer, ela foi alvo de um choro, de uma campanha gigantesca. E aí, quando ela foi detida, mesma coisa, as pessoas ficaram na frente de delegacia chorando. O que isso mostra? As pessoas mais humildes não aprenderam a usar esse aparelho aqui, e as redes sociais tomaram a cabeça delas, e você consegue naturalizar o absurdo nos mais humildes. Isso tem um efeito muito grande, porque ao naturalizar o absurdo na cabeça de quem é a maior vítima do crime, que é as pessoas da classe C, D e E, eu tô falando de quem morre na mão do crime organizado. Quem mora em áreas. Exato. Quando eu naturalizo para eles, é literalmente a ideologia que faz com que eles aceitem aquilo como modo de vida. Então eu vou precisar libertar essas pessoas, mesmo sem as pessoas sequer entenderem que elas estão aprisionadas. Então vou ser muito duro. Esses influenciadores todos, a partir do momento que a gente coloca o direito penal do inimigo em funcionamento, e a partir do momento que está demonstrado que esta influenciadora é ligada ao crime, ela não tem direito a ter uma opinião. Ela só tem que ser presa, o Oruan tem que ser preso. A gente tem que parar de, vamos dizer, criar formalidades. Tipo, não, ele é um artista. O cara não é um artista, é só um porta-voz. O que aconteceria com a Deolane num governo seu? A aplicação do direito penal do inimigo, ela faria que, eu passando o projeto, ela fosse enquadrada, e aí ela não poderia, por exemplo, dispor, por mais que ela em si não tinha, por exemplo, traficado droga, ela não era a traficante em si, ela fazia parte da estrutura de lavagem de dinheiro, como essa operação pegou. Só que ela seria enquadrada como membro dessa estrutura, e aí como partícipe de toda a atividade delituosa. Ela não ia, por exemplo, ter direito à progressão de pena. Uma pessoa que tem um enquadramento, ela não tem mais a presunção de inocência. Então, a pessoa que é enquadrada de acordo com o direito penal do inimigo, e aí o Ministério Público, a Polícia Federal, os órgãos de investigação, não, este aqui é claramente um membro, foi pego pelo COAF das Relações Econômicas, ou ele estava com uma metralhadora escrito CV na camiseta na frente de uma favela. Pois bem, esta pessoa tem presunção de culpa. A operação policial, qualquer uma, ele foi encontrado na rua, ou uma câmera numa cidade pegou aquela pessoa circulando, ela é presa na hora, já é levada para o presídio sem audiência de custódia, ela não pode pagar fiança para sair, e ela vai ter penas muito duras. Portanto, o direito foi rápido com ela, e as penas são duras. É isso que o direito penal faz com o faccionado. Então, nós precisamos atuar dessa maneira, e isso vai incorrer do pequeno traficante ao grande traficante, do Oruan à Deolane. Renan, se eleito presidente, você vai governar um país que tem um poder judiciário que aplica a Constituição de 88. E por mais que você fale em direito penal do inimigo, como que você compatibilizaria isso com essa estrutura que existe? Os juízes vão continuar julgando, os ministros vão continuar dando decisões. Como concretizar essa ideia sua? Primeira coisa que vai ser muito engraçado se o STF se opor ao direito penal do inimigo sendo aplicado por nós contra o crime organizado, quando o próprio STF aplicou o direito penal do inimigo contra o Bolsonaro e a turma do dia 8 de janeiro. Eles fizeram isso. Foi criado um inimigo, e o inimigo era basicamente o bolsonarismo, e aí a lei era rápida, o inquérito era veloz, e as punições muito duras. Foi basicamente o que o bolsonarismo o STF fez, foi a aplicação do direito penal do inimigo, porque o próprio STF sabe que funciona. Tanto funciona que eles utilizaram contra o inimigo deles. Eu vou avisar, STF, isso aqui foi uma operação exótica que não passou na prática pelo legislativo. Nós formalizamos isso no legislativo, agora nós vamos executar. Você vai se opor? Então, se eu fizer uma operação, por exemplo, em Santa Quitéria, no Ceará, ou fizer uma operação na Rocinha,
Se eu vier uma decisão do STF falando não pode cumprir, eu tendo passado no legislativo, tendo cumprido todo o processo legislativo, eu não vou respeitar a decisão que vier do STF. Eu não vou cumpri-la, porque é uma decisão iminentemente ilegal. Eu não vou, de maneira ativa, enquanto presidente da República, sair arrumando briga com o STF à toa. Eu não vou fazer o que o Bolsonaro fez, ficar xingando o ministro. Pelo contrário, quero ter uma interlocução correta, educada. Acho que dá para ver colaboração entre o Poder Executivo e o Judiciário, por exemplo, nas fiscalizações com emendas que o próprio Flávio Dino está fazendo. Dá para ter cooperação, e isso é bom para o Brasil nesse sentido. Agora, vieram respeitar uma atribuição do presidente da República, o presidente da República não tem que cumprir. Como o Renan Calheiros não cumpriu uma decisão do STF em 2016, ao atropelar as atribuições do Legislativo. Será assim, sem show, sem grito. Não vou cumprir. Vou continuar minha operação aqui. Estou dentro do cumprimento da Constituição. Então, esse elemento exótico do STF não vai ter vez conosco. Eu também não tenho nada, não estou devendo nada para ninguém, estou bem tranquilo com relação a isso. E aí entra a segunda coisa, que é a aplicação erga omnes em todo o judiciário. Há, da parte do judiciário, muito espaço para inovação. Então o juiz vai dar uma sentença nova, especialmente de primeira instância. Ele dá, vamos dizer, a sentença lacrada, imaginando que com aquele efeito liminar ele suspende algo, e aí que você vai resolver no tribunal. A gente vai ter que mexer no CNJ e acabou a sentença lacrada. O Brasil tinha que chegar até a súmula vinculante, bem vinculante, como acontece em países como os Estados Unidos, para você não ter invencionismo. E a gente vê muito invencionismo na primeira instância. Bom, tem um lema da sua campanha, não sei se é um lema, se é um slogan, que é o tal do prendeu, matou. E ele é catchy, assim, ele pega bastante, eu já vi pessoas assim, as mais diversas falando desse negócio do prendeu, matou. Mas eu queria saber como que você lidaria, Renan, com assim, a responsabilização que pode vir de uma eventual morte injusta, uma morte de uma pessoa inocente, que pode acontecer se você adotar o prendeu, matou. E aí, como você lidaria com a possibilidade de ser responsabilizado nessa de prender e matar? O líder que estiver junto com as polícias no trabalho justo e sério de reocupar as áreas que estão hoje na mão do crime, ele vai ter que arcar com as eventuais falhas no processo. E olha, eu não nego que poderá haver, eventualmente, uma operação em que eu vou retomar o Complexo da Penha, alguma vítima inocente. Pode acontecer porque nada é perfeito. E nada no mundo dos homens é perfeito, e nada na ação policial violenta será necessariamente perfeito. Nós temos que trabalhar em nome da perfeição. Nós temos que trabalhar para ter um número, vamos dizer, mínimo ou nenhum de vítimas. Mas, entretanto, eu não posso prometer nada. E eu tenho que trabalhar, para proteger a instituição policial que tiver, não de má fé, cumprindo o seu trabalho, e entender que nós temos que fazer o trabalho de previsibilidade na hora da ação para evitar, de qualquer maneira, uma vítima inocente. Mas, dito isso, é um cenário de guerra. Dito isso, a inação, o medo de agir, faz com que pessoas morram na casa das dezenas todos os dias. Então a minha fraqueza está permitindo os outros morrerem diariamente na casa das dezenas. Tem dias que é na casa das centenas. E a única coisa que me resta é correr o risco e evitar essas mortes, eliminando quem tem que ser eliminado, que são os membros do crime organizado. Agora, o prendeu matou, né, para quem está curioso, prendeu ou matou. Se você vai numa operação na favela e as pessoas se entregam, elas estão presas. Se ele manteve a arma e quis trocar tiro, não há outro caminho. Não é prendeu e matou. Prendeu ou matou. Ou matou. Porque acaba rolando um elemento poético aí, em que abre espaço para a interpretação das pessoas. Eu dei uma caetaneada aqui, mas é isso. Renan, quando a gente olha as pesquisas eleitorais, as últimas, e principalmente a pesquisa da Atlas, a gente nota que tem um predomínio do seu eleitorado de homens jovens, né? Então, nesse público de 16 a 24 anos, você tem 36% das intenções, e entre os homens você tem 11%, e entre as mulheres você tem 3%. E aí eu queria te perguntar, você tem alguma ideia do porquê que isso acontece? Tem. Se eu olhasse o surgimento do Mandame em Nova York, eu veria a mesma história ao contrário. Havia uma prevalência um pouco maior de homens, especialmente entre homens gays, junto ao eleitor do Mandame, e mulheres jovens. Porque tendências inovadoras de esquerda costumam pegar a mulher jovem com mais intensidade. Posso pegar o começo da campanha do Boulos ou da própria Manuela, você que tem uma presença da mulher jovem. O movimento estudantil, a esquerda tem uma presença feminina muito grande. Nós somos o oposto à direita. E aí você tem uma presença muito grande do homem jovem. Existe uma pesquisa, eu não sei se é da Financial Times ou da Economist, acho que é da Financial Times, que mostra, vamos dizer, a separação na geração Z entre a opinião feminina bem mais à esquerda e a masculina bem mais à direita. Então, isso é um dado que acompanha, vamos dizer, outros processos ao redor do mundo. Aconteceu com o Trump, aconteceu com o Milley, aconteceu com o próprio Bolsonaro e está acontecendo conosco. E como resolver isso?
Eu não sei se vou resolver isso com a mulher jovem, ainda que o cenário brasileiro, Charles, é legal a gente checar isso, porque como o Lula é um candidato muito envelhecido e não há uma alternativa à esquerda dentro dos presidenciáveis, haverá uma curiosidade da mulher jovem a respeito da nossa candidatura. Na gringa, nos Estados Unidos, não era tão óbvio assim. Isso aconteceu um pouco com o Milei. Por dada a crise econômica, vamos dizer, o cansaço lá com o Fernandes, houve até a mulher jovem progressista, não a ultra progressista. Ok, vamos com esse louco aí. Então, há uma possibilidade ali que a gente não pode desprezar. Mas a mulher dos 25 aos 50 anos, esta é muito passível de ser buscada e é com ela que eu comecei a crescer. Tinha pesquisas anteriores que eu estava postando com 0,5 entre mulheres. A diferença era bem maior. Agora eu fui para 3,3. Tá longe de ser o ideal, mas eu acho que a gente vai se aproximar bem. Eu acho que tudo meus números são assimétricos. E certas assimetrias elas tendem a regredir à média. E a minha, eu até brinco... Como assim? Existe a regressão à média. É um conceito estatístico que às vezes você tem, por exemplo, um jogador que faz muitos gols numa temporada, e não é porque ele é um grande craque, porque ele fez gols num período da temporada e ele vai regredir a uma média geral. Existe uma média geral, uma ou outra coisa muito excepcional, que são os outliers, eles fogem da média. Mas os números tendem a regredir a média. A novidade não é o meu número alto dos homens. Quer dizer, a novidade é a coisa que é anômala entre as mulheres. E boa parte das mulheres despolitizadas vão ser convencidas pelo homem politizado. Portanto, tende a ter uma regressão à média no sentido de que, em geral, você pode até ter nos candidatos de direita um pouco mais de voto masculino. Então, não é que eu vou perder o voto masculino para aproximar do feminino. Elas vão subir até o voto masculino em alguma medida. Então, eu confio muito nessa regressão, porque minha campanha não é uma campanha anti-mulher, uma campanha... Eu não sou um candidato bizarro. Então, tende a acontecer esse processo. Eu não vou alterar minha linguagem nesse sentido. Eu acho que não preciso adotar uma linguagem diferente. É só que a mulher, especialmente de 25 a 50 anos, ela não está tão atenta ao tipo de discurso político que a gente está fazendo como a mulher à esquerda. Entendi. Então você acha que... ou a mulher mais velha bolsonarista. A mulher 60 mais bolsonarista, ela está super politizada assistindo canal Auriverde, vendo se o Kim Paim tá com uma teoria nova. Então você acha que o seu público masculino jovem, os homens jovens que te apoiam, vão conseguir fazer esse trabalho aí de convencimento? É uma demografia que convence os outros? Sim, porque por isso que eu gosto muito da Atlas. Uma pesquisa de campo, de rua, que vai numa rodoviária pegar a opinião de uma pessoa, ele até pega uma fotografia de um país despolitizado. Então ele vai perguntar para um sujeito, você vai votar em quem? Sei lá, viu o nome Bolsonaro, Flávio Bolsonaro. Porque ele está despolitizado. Quantas pessoas essa pessoa vai convencer ao redor dela? Muito pouco. Essa pessoa tem um baixo grau de engajamento. A Atlas, por ser online, ela vai pegar pessoas que estão mais engajadas. Então elas refletem a Atlas antecipa uma tendência de convencimento. E foi isso que fez ela acertar as pesquisas na gringa. Porque ela vai pegando essas tendências porque os mais engajados convencem os menos engajados. Como o homem jovem nosso é altamente engajado, ele já está no processo de convencimento. E onde a gente viu isso? Na própria última pesquisa Atlas, eu estou com 36% do 16 a 24, mas com 12% do 25 a 35. Já é um número bem alto. E não estava assim. Ele que começou a espraiar de maneira geracional. Existe uma análise até do Andrei Roman, que é o presidente da Atlas, em que ele vai nessa linha. Que, olha, esse tipo de candidato ele gera um espraiamento. Você vai convencendo os mais velhos. Igual a adoção de certos memes, de certos produtos de tecnologia, é um processo. E seriam early adopters, então? Exatamente. É o early adopter da nova tendência política. O homem jovem, ele acaba se comportando assim. Bom, vamos voltar a falar de mulheres, né? Você tem dito nas suas entrevistas que você é um político já sem mandato, que trabalha organizando politicamente o seu movimento. E aí, recentemente no MBL, a gente viu a saída de mulheres jovens, que eram inclusive pré-candidatas. Então a Glenda Varoto, né, vulgo Espectro Cinza, a Clara Milinski. O que aconteceu no caso dessas duas, pontualmente? O que aconteceu? Você pode contar pra gente? A Glenda, eu acho que ela não estava compatível com o sistema de valores internos nosso e ela mesmo percebeu e não dá certo para ambas as partes. E a melhor coisa é ela não ser candidata e tocar a vida dela. A Clara ela não estava em condições psicológicas para aguentar a pressão de uma candidata. Ela começou a ser alvo de cancelamentos na internet. Ela precisa do apoio da família dela e realmente a Clara não tinha condições. E até peço aqui publicamente para ela se preservar, pedir para ela se afastar do movimento e do próprio partido político. O que acontece? Com o partido político agora, nós temos que trazer muitas pessoas, homens e mulheres, para
preparar para ser candidato. E o nível de pressão que as candidatas sofrem é muito maior que os homens, de toda a natureza. De assédio, eu não tô falando do assédio no sentido negativo, de um cara chavecando na DM, de gente má falando besteira, peguei alguns casos ex-namorados de infância querer fazer exposed com a menina porque ele tá do lado contrário, é nesse nível. E aí, algumas não aguentam. Então, lidar com o elemento feminino, entendendo que a política é um universo muito maldoso, e estou usando maldoso como uma palavra leve, meio muito escroto, para falar assim. É uma coisa que a gente está tendo que lidar em escala. A gente já visto com a Amanda Vittorazzo já tinha sofrido assim, as maiores bizarrices todas. Agora, eu falar que agora eu vou ter, por exemplo, mais de 400 candidatas mulheres, pô, eu tô vendo, a gente está tendo que lidar com muita coisa para dar essa assistência ali para elas. Então, muitas vão deixar de ser candidatas, por diversas razões. Mas é parte desse processo mesmo. Entendi. Os críticos de vocês dizem que o MBL tem uma cultura que é tóxica para as mulheres. O que você responderia para eles? Eu acho que o MBL tem uma cultura que é tóxica no sentido de... A gente é muito competitivo internamente. A gente tem que crescer e a gente tem que se proteger muito. Mas não é especificamente com as mulheres. Como eu te disse, a política é muito difícil para as mulheres. E as mulheres nossas, do nosso time, são muito protegidas. Então, se existe uma toxicidade nossa, é o nosso sistema de autodefesa atuando e se autoprotegendo. Agora, para a menina nova que chega, para se adaptar nesse contexto, para não incorrer, vamos colocar aqui, no erro de ficar ouvindo uma crítica, ouvindo a maldade, ou tem muito moleque, e o moleque vira fã e o moleque começa a dar em cima, a gente tem que estar próximo. Porque é diferente. É diferente. E o nível de pressão que as meninas passam é absolutamente desproporcional. A qualidade dos ataques que elas sofrem é muito diferente. Hoje, por exemplo, tem duas moças nossas que estavam sofrendo montagens de IA delas peladas na cidade delas. É bem nesse nível. E, sabe, por às vezes uma moça tímida que se expôs já para ser candidata, tipo, não, eu não quero isso pra mim. Ela fica envergonhada. Sabe, uma montagem, ela fica envergonhada pela existência da montagem. Então, é difícil. Difícil. O que a gente tem, entretanto, é uma estrutura de autodefesa muito boa. Funcionou com a Amanda e vai funcionar coisa mais. A gente evitou agora, nessa última semana, que derrubassem a Luana, que era a nossa vereadora em Chapada Gaúcha, em Minas Gerais. E foi um caso basicamente assim. Ela tinha feito um projeto... Ela é vereadora já eleita. Já eleita. Ela era uma vereadora eleita. Ela tinha protocolado um projeto que proibia homens que tinham sido condenados por assédio ou violência contra a mulher de obter cargos públicos. Aí um cara que tinha sido condenado por isso na Câmara organizou uma campanha de cassação dela e de uma outra vereadora. E o presidente da Câmara aceitou. Falou, não, vamos botar pra andar. E aí a gente teve que fazer uma campanha nacional para evitar, porque se ela não fosse parte do MBL, ela teria sido derrubada. Então eu volto a colocar, é difícil, é muito difícil. Mulher que entra na política realmente tem que ter uma preparação mental diferente dos homens, porque é sempre... O nível das coisas que elas passam é mais difícil. Mudando um pouco de assunto, né? Vamos imaginar assim, dia 26 de outubro, William Bonner acabou de proclamar o resultado do segundo turno, você foi eleito presidente. O que você faria nas primeiras horas? Assim, depois das festas, das libações, quais seriam as primeiras medidas de um eventual governo seu? Eu chamaria o Kim Kataguiri, eu via as bancadas que foram formadas, ia conversar com as bancadas que já estavam eleitas, e eu ia começar a preparar a aprovação da PEC da transição. Primeiro momento. Porque eu preciso começar o meu governo com a questão fiscal endereçada. E eu preciso começar a passar isso na transição. Eu ia fazer tudo que fosse possível e necessário para que a atual legislatura aprovasse a PEC da transição, que para mim inclui a PEC fiscal nossa, que já está inclusive protocolada pelo Kim, e, no mínimo, os fundamentos no Congresso Nacional para andar com a nossa ação contra o crime organizado. Por quê? Porque eu preciso começar a rodar o Brasil retomando territórios enquanto presidente da República, junto com as forças policiais e com os governadores, e paralelamente eu preciso criar um clima favorável para a entrada de recursos de dólares no Brasil, entendendo que a curva dívida-PIB, né, a relação dívida-PIB vai estar estancada no longo prazo, portanto a PEC. Mas você não vai pegar ela estancada no começo, né? Não, mas as pessoas trabalham com expectativas futuras. Então o mercado vai ver, bom, se eles passaram uma PEC que em 10 anos economiza 3,3 trilhões, então os títulos brasileiros eles vão ser pagos nos próximos anos, portanto a curva dos juros ela vai poder cair. Então a expectativa vai gerar uma queda nos juros, e isso tem que ser equilibrado com uma luta para não virar inflação rápido, né? Porque haveria um aumento do consumo. Mas de qualquer forma, em ambos os casos, já seria um clima positivo sobre a economia brasileira. Eu preciso ter essa calmaria para poder andar com o que precisa. Então eu não perderia um minuto.
Até porque eu não costumo muito comemorar as coisas. Quando a gente montou um partido, eu fiz um vídeo lá e, ok, tem que trabalhar. Eu sou meio hipercentrado. Na verdade, André, se assim, ganhou, eu acho que eu não comemoraria, eu ficaria apenas assim, resoluto, assim, o plano é muito bom, mas eu ficaria tenso, igual eu tô. Eu tô assim, nossa, eu tô subindo nas pesquisas, eu acho que eu posso ganhar. Ok, deixa eu ver direito, o plano é bom. Eu tava no avião relendo o plano. Checar pra ver se isso mesmo. Tipo assim, é bom o plano, né? Acho que é bom, acho que vamos ganhar então. Mas eu tenho assim, é uma responsa gigante. O lance da... Não vai ter descanso. Nem pode ter, eu sou jovem, 42 anos. Eu tenho que gastar essa energia nisso. Quando você fala 3,3 trilhões, isso é uma porcentagem assim, considerável do PIB brasileiro, nem do orçamento da União, do PIB, em 10 anos. O que envolveria fazer esse ajuste fiscal que você está falando? Começa por uma nova reforma da Previdência, passa por fazer um tema que é polêmico, mas os outros vão precisar falar, que é a desindexação dos reajustes de BPC e aposentadoria, não mais sendo feitos pelo aumento do salário mínimo, mas sim pela inflação. E aí, quando um presidente quiser dar um aumento real, ele vai lá e dá um aumento real. Vou dar um aumento real aqui para aposentadoria. O presidente dá um aumento real. Agora, não dá para ser isso de maneira automática, como porque na prática, como o aumento do salário mínimo é atrelado no fim do dia, não só a produtividade do trabalhador, mas PIB, etc., você acaba gerando uma bomba relógio orçamentária que já faz com que a Previdência esteja fora de controle. BPC também. Outro tema, a desvinculação dos gastos na área de saúde e educação. Você tem hoje municípios no sul do Brasil que a natalidade está bem pequena. Você tem que gastar mais com saúde do que com educação. Só que você não pode mexer nisso, os municípios estão quebrados. Foi um pedido, inclusive, da Marcha dos Prefeitos. Tenho que mexer em renúncias fiscais de toda sorte, todas elas. Vou precisar mexer em privilégios no alto funcionalismo. E isto, de acordo com a análise da Câmara, se eu passo completamente essa PEC, eu estou falando aí de 3,3 em 10 anos. Estou falando de praticamente 1/4 do PIB sendo economizado num processo de 10 anos. Em 6 anos já é 1,1 tri, porque ele é acumulativo no longo prazo. Então, essa seria uma reforma que resolveria o fiscal no Brasil, não digo para sempre, né? Para sempre é uma coisa muito longa, mas para os próximos 20, 30 anos. O Brasil passa a ser um país sério do ponto de vista fiscal. E como a gente está indo agora pro precipício, nada melhor do que um precipício para assustar e fazer você pular. Então, seriam essas medidas. Entendi. Teria algum órgão público que você extinguiria? É uma discussão boa. Eu ando falando muito em extinguir o INCRA. Só que a gente está com uma proposta até melhor, que é o seguinte: eu não tenho nada contra a reforma agrária. Até porque a pequena propriedade, quando trabalha com cooperativa, é super competitiva. Agora, se você vai pegar os graus de produtividade e a renda per capita, vamos colocar aqui, dos assentados, é baixíssima. Você está só favelizando o campo. Então, antes de fazer qualquer reforma agrária, é uma proposta bem clara nossa, nós precisamos fazer uma auditoria e obrigar os assentados a atingir níveis razoáveis de produtividade, que não adianta eu dar uma terra para alguém que não vai plantar. Eles reclamam do latifúndio produtivo e eles viram um mini fundim produtivo, que depois viram um barraco e ele vai vender para alguém. Não vale a pena. Nós não podemos adotar esse modelo. Até porque a agro é um setor hiperprodutivo brasileiro. Se tem uma área que a gente tem métodos de trabalho, de cultura de trabalho, é esse setor. A gente só está pegando, então, uma área que poderia estar sendo destinada para alguém produtivo e dando para alguém improdutivo. Isso não tem nenhum sentido. Mas INCRA é um exemplo, um órgão que não está sendo benéfico para o Brasil de nenhuma maneira. Antigamente, Renan, nas suas lives e tal, você falava mais sobre uma nova constituinte. Você tem um tempo que eu notei que você parou de falar, né, um pouco sobre isso. Você desistiu de fazer uma constituinte? Você acha que é válido ainda essa ideia? O que você pensa sobre isso? Um jornalista atento é sempre um perigo, porque eu realmente diminuí mesmo a fala disso, porque não dá para fazer isso no primeiro mandato. Realmente, assim, se eu quiser fazer o que eu estou propondo aqui, eu não vou conseguir fazer uma constituinte junto. Então eu preciso fazer no segundo mandato. Eu preciso fazer um conjunto de reformas que apontem uma direção e as pessoas entendam assim, a direção é boa. Aí eu vou falar, quer agora ir realmente para essa direção? Então vamos mudar a Constituição. É basicamente acumular força política. Não vai dar para fazer tudo ao mesmo tempo. Então eu estou tirando um pouco o pé, não da tese, porque a tese eu defendo publicamente, precisa, mas eu não posso entregar isso no meu primeiro mandato. Você, nessas suas viagens agora na pré-campanha, você foi para o Maranhão, você foi para a favela do Coroadinho, e lá você se espantou muito com um cadáver de cachorro, né? Que você viu lá no lixão, né, eu acho, na rua. E o que você aprendeu, você diria que você aprendeu nessas viagens suas, Renan, pelo Brasil? Duas coisas. A primeira é que a classe política brasileira, como o sistema federativo brasileiro, ele concentra poder nas regiões mais improdutivas,
A classe política ela é hiperrepresentada por políticos que acham normal um lugar como Coroadinho. Isso faz com que a administração pública como um todo e o foco do Estado não atenda, por exemplo, as necessidades de pessoas que estão vivendo em lugares com IDH melhor. Então, às vezes você pergunta assim, por que ninguém fala de desvalorização no Brasil? Porque se eu pegar um político do Maranhão ou do Piauí, ele nem sequer vê isso como um problema. Não está no sistema de valores dele a ideia de que esgoto a céu aberto é um problema. Ele fala, mas pera, sempre tem esgoto a céu aberto. Na cabeça de um político do Amapá, como é o Alcolumbre, que é o presidente do Senado, a ideia de que você tem crime organizado e isso é um problema, ele fala, mas sempre tem crime organizado. E isso é muito problemático. Quando você roda nas regiões administradas pelo que há de pior na política brasileira, você percebe que do eleitor, da pessoa comum ao político, há uma aceitação total e completa do absurdo. E numa federação em que quem manda, infelizmente, é o mais improdutivo, isso se torna a regra para todos. E aí isso tem um efeito em que o Brasil não se torna mais São Paulo, não se torna mais Paraná, ele se torna mais Maranhão. E isso definitivamente não é bom nem para o Maranhão, nem para São Paulo. Então, aquilo me deu a urgência. Cara, o inimigo é o Centrão. O inimigo é o Centrão, é o sistema de incentivos, e fez a gente ter essa equação que eu chamo de lei de responsabilidade gerencial, que é mudar a forma como a política é feita no Brasil, que me fez hoje nessa marcha dos prefeitos e ter talvez uma das coisas mais difíceis, que é eu explicar isso para os prefeitos. E como é que eles reagiram? Muito melhor do que eu imaginava. Eu falei em extinção de municípios, eu falei em punir prefeitos que não atingem indicadores de desempenho, mas eu apresentei o outro lado, em como eu vou beneficiar os que forem bons prefeitos. E houve uma receptividade muito boa, porque eu falei, vocês serão protagonistas pro bem e pro mal. Até dei o exemplo do Peter Parker, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então não é só que eu vou dar o poder para vocês, eu vou também lascar vocês se não trabalharem. E foi muito bom, foi surpreendentemente bom, eu estou surpreso até agora. Mas eu acho que é isso, se eu não alterar essa dinâmica, não há como resolver a equação Brasil. O Brasil é um problema que, se você não trata nesses termos, ele não resolve. Você acha que o Pacto Federativo Brasileiro tem solução? Tem, solução tem. A dificuldade Por onde passaria essa solução? A solução passa em concentrar o poder no poder executivo e as pessoas nos lugares mal administrados perceberem que elas têm um problema. Como eu te falei, que é um problema de imaginação e perspectiva. Por exemplo, a pessoa que mora na favela do Coradinho entender que não é legal ter um lixão a céu aberto no meio da rua e não é bacana o cachorro dela, o cachorro que morava com ela, ser jogado no meio-fio. Que isso só é desumano, isso é animalesco. E ela entender que alguém, um outro agente político é capaz de arrumar aquilo e ela viver num lugar melhor. Quando ela faz essa conexão, você começa uma revolução política. Tanto que uma coisa que começou a acontecer, que foi muito bom, foi eu ir nesses lugares, eu apontar o problema e no dia seguinte o prefeito correr para arrumar. Aí você começa a ter um feedback, né? Você começa a ter uma resposta rápida, porque você inseriu naquela população um sistema de valores novos que ela não está acostumada. E o jogo é esse, então o poder executivo nacional, ele tem que interferir nessa realidade local e mudar a cabeça de todo mundo. E punir o político que não entrega um novo padrão. O cara entendeu? O seu padrão de cidade é, sei lá, São Miguel do Oeste, como eu vi em Santa Catarina. Isso aqui é uma cidade. Tá? São Luís do Maranhão não é. São Maranhão é um ajuntamento onde as pessoas são tratadas como bicho. Vocês vão ter que ser administrados para ficar parecido com isso aqui. Isso aqui, como é melhor. É melhor mesmo. Só que você vai ter que concentrar o poder no executivo no início. Feito isso, aí você arruma também a federação. É uma questão de correlação de forças. Você acha que seria preciso, por exemplo, mudar a representação do Congresso dos Estados? Essa é a questão do Tostines. O Tostines vende mais porque é mais fresquinho, mais fresquinho porque vende mais. Se eu mexer já o modelo de representação top-down, isso interferiria nos municípios, com certeza. Só que eu acho que eu não consigo. Eu vou ter que mexer de baixo para cima. Eu acho que eu vou ter que trabalhar com os prefeitos e eles alteram o modelo de representação. Foi basicamente o tema do meu discurso hoje na Marcha dos Prefeitos. Eu falei, hoje vocês são meros funcionários dos deputados. O poder tem que ficar com vocês, não com os deputados. Eles me aplaudiram. Eu falei, se aplaudiu um maluco que foi lá falar isso aí, é porque eu tô falando algo que tá reprimido dentro deles. E que é verdade, pura e simples. Hoje um prefeito é um administrador de emenda de um deputado. E se eu entregar o poder para eles, e a gente muda o sistema de incentivos para eles ser um deputado, aí a gente começa a alterar o jogo. No médio prazo a gente altera. Bom, para encerrar, por que um eleitor brasileiro deveria escolher Renan Santos para liderá-lo a partir de 2027 e não o Lula, o Flávio Bolsonaro ou o Joaquim Barbosa? De maneira bem simples. Se você perguntar para o Lula como ele vê o país dele daqui 30 anos e como ele levaria esse Brasil a acontecer,
O Lula nem vai ter ideia porque ele nem vai estar vivo daqui a 30 anos. Se eu perguntar pro Flávio, o Flávio vai apenas falar, mas e quando vocês vão soltar meu pai? Porque ele não tem nenhuma ideia além dessa e, sei lá, de fazer alguns negócios com alguns banqueiros por aí e ficar rico. Eu consigo explicar no detalhe como eu vou tornar o Brasil o país que nós precisamos ser. E isso inspira as pessoas a não ficarem brigando apenas por rótulos ideológicos, mas inspira as pessoas a procurarem um caminho. E isso é motivador. É por isso que eu lidero entre os mais jovens, que estão loucos para entender assim, nossa, eu vivo num país que faz sentido. O que eu quero fazer assim, seu país faz sentido, você não precisa ir embora daqui. Aqui não é só carnaval e tal, por mais que o carnaval seja super legal. Aqui não é só futebol, por mais que o futebol seja super legal. Aqui pode ser muito mais. Aqui pode ser, eu quero fazer o F-35 aqui dos Estados Unidos, porque meia tonelada de terra rara vai dentro do avião. Então, para fazer o avião vai depender da gente. O novo mundo que está vindo aí pode depender do Brasil. Então, a gente está numa posição sensacional. Basta a gente desenhar esse futuro e eu sou o único que faz isso. Talvez eu ganhe até por exclusão nesse sentido. Então, sim, é tão melhor, é tão diferente que eu não tenho nem como atacá-los, porque eles mesmos não estão se propondo a participar dessa disputa. Obrigado pela sua participação e até a próxima. Muito obrigado.